A entrevista de agora, Lívia Castelo Branco. Sociedade Entrevista. Psiquiatra falando do Setembro Amarelo. Bom dia, doutora Lívia. Tudo bem? Adelson Carvalho, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo significa uma chamada de atenção, uma advertência? Qual é o objetivo do Setembro Amarelo, doutora? Bom dia. Bom dia. O Setembro Amarelo tem o objetivo justamente de chamar atenção para esse assunto, que é um assunto que é tabu, mas que é importante ser falado para a gente evitar essas mortes por suicídio. Doutora, o Brasil não fala de suicídio, né? A imprensa não divulga, não dá visibilidade, não dá ibope, como a gente diz no popular, para suicídio. Um caso ou outro aí, às vezes celebridade, ou quando a polícia está apurando se foi um homicídio ou suicídio, depois chega-se à conclusão e acaba divulgando, né, para tirar todas as dúvidas, mas não se comenta muito. É um tabu? É bom não falar? O correto seria falar? Como é que a psiquiatria acompanha isso? É importante falar, mas o importante é você saber como transmitir essa informação. Então, por exemplo, se você fala que houve um suicídio, mas que você fala sobre como a pessoa estava sofrendo e como você pode evitar isso, né? Então, passar telefones de instituições, né, que possam atender as pessoas, contar mais ou menos como é que é a doença, como os familiares podem procurar ajuda, né, identificar essas doenças. Isso ajuda muito. O que atrapalha é quando as pessoas noticiam isso de uma forma muito sensacionalista. Então, quando falam sobre por que a pessoa se matou, quais foram as formas que ela usou, então isso realmente atrapalha. Mas falar sobre o assunto de uma forma mais tranquila, mais saudável, com intuito de prevenção, ajuda muito. Às 6h mais 56, né? Agora, doutora, essa questão aí de suicídio, né? O Setembro Amarelo, né? Existem várias prevenções, né? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros já salvou inúmeras vidas, né? Quando há tempo, sujeito que sobe numa torre, que vai num viaduto mais alto da cidade, que ameaça se jogar, polícia militar chega, o Corpo de Bombeiros chega, tem toda aquela repercussão, mas consegue salvar aquela vida. A psiquiatria entende que aquele sujeito que foi salvo, ele desiste de uma vez por todas, ou em um caso ou outro a pessoa volta a tentar e acaba às vezes cometendo de fato? Na maioria das vezes, a pessoa, se ela não tiver um tratamento, ela vai tentar de novo. A gente fala que o maior fator de risco para o suicídio são as tentativas prévias. Então, realmente, se a pessoa chegou a esse ponto, né, de tentar de uma forma tão evidente, se ela não tiver um acompanhamento familiar, um acompanhamento médico e psicológico, existe um risco muito grande de ela tentar de novo e realmente de conseguir. O que pode levar uma pessoa que tenta o suicídio, ela já é uma pessoa depressiva? Seria uma depressão de última hora? Qual é a análise que a medicina faz sobre isso? Existem várias causas, né, para as tentativas de suicídio, mas as principais são as doenças mentais, né? Então a gente fala que 90% das pessoas que tentam suicídio têm alguma doença mental. A principal é a depressão, que está em torno de 40% mais ou menos das causas de suicídio. Também, em segundo lugar, a esquizofrenia, por conta das alucinações auditivas, a dificuldade de lidar com a doença. Mas a gente tem as outras causas também, como transtornos de personalidade, que são as dificuldades no jeito de ser, na dificuldade de lidar com os problemas. A gente fala também de dependência química. E no momento atual que a gente está vivendo, é muito importante falar sobre isso também, porque
além das doenças mentais, existe também dessa vulnerabilidade, que a pessoa fica mais suscetível por conta da doença mental, quando você tem fatores externos também que influenciam, aumenta muito o risco. Então, quando você fala de grandes situações de crise, como guerras, ou como no momento que a gente está vivendo de pandemia, que tem muito desemprego, conflitos familiares, etc., aumenta também bastante o risco de sofrimento mental, de doenças mentais, e com isso o risco de suicídio também. Mas já acompanhamos também casos bem diferentes e não tão comuns, né? Já houve no Brasil, por exemplo, oficial de alta patente, né, de polícia, que há informação que se suicidou depois de ter participado de um estupro, né? E sabia que a repercussão seria muito grande, a prisão fatalmente aconteceria, perderia o emprego. Esse tipo de suicida, né? Ele de repente não tem nenhum histórico de doença mental, né? Um profissional, de maneira até às vezes ilibada, acontece que cometeu um crime e aí, para não enfrentar as garras da lei, o sujeito comete suicídio. Esse é um suicida bem diferente, para ser ainda mais estudado, doutora? Aí, na verdade, a gente tem que avaliar o contexto individual, né? Realmente, a gente pode pensar que, assim, se 90% das pessoas que cometem suicídio, que pelos estudos tem algum transtorno mental, 10% não tem, né? Então, isso é uma coisa. Mas outra coisa que a gente tem que pensar é do ponto de vista social e do ponto de vista de personalidade daquele indivíduo, né? O que leva uma pessoa que tem toda uma história de vida, que tem uma personalidade de uma forma específica, por que ela tenta, e outra pessoa que passou pelo mesmo contexto cultural, pela mesma história, com a mesma genética, por que a outra não se suicida, né? Então, assim, existem fatores que são muito individuais, né? Que vão além de todo esse contexto de crise que a gente está vivendo e que muitas vezes a gente não consegue identificar exatamente a causa. Eu volto já com a senhora. Peço um minuto, por favor. Lívia Castelo Branco, psiquiatra, falando sobre o Setembro Amarelo. Aqui tem pergunta do seu Jaime, está lá em Castelo Branco. Adelso Carvalho, gostaria de saber da doutora se agora com a pandemia mais pessoas vão se suicidar no Brasil. Doutora Lívia. Essa pergunta é muito interessante, é uma coisa que a gente realmente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque a gente leva em consideração várias coisas, né? Além da questão da crise, né, econômica, que gera o desemprego e o isolamento em casa, que gera realmente o aumento de transtornos mentais, você tem também a morte de muita gente, né? E a morte de uma pessoa, ela impacta pelo menos diretamente mais 6 pessoas, né? Então a gente está falando do marido, da mãe, do filho, do chefe, do irmão, enfim. Então são muitas pessoas que são impactadas com aquelas mortes, né? Então realmente existe um sofrimento muito grande. Então, se você leva isso, em todo esse contexto, em consideração, associado a pouco acesso à saúde, principalmente a saúde mental que a gente tem no Brasil, o risco de aumento de suicídios para esses próximos meses e para o próximo ano, realmente o risco de aumento é muito alto. Ô doutora, a frustração é analisada aí pela medicina, a psiquiatria entende também que a frustração é uma das causas aí para o suicídio. A pessoa se frustra tanto, seja no relacionamento, seja com uma profissão que não conseguiu alcançar, um concurso público que investiu tanto, não só na base do dinheiro, mas também horas e horas, botou aquilo na cabeça, o cidadão botou na cabeça que vai ser um policial federal, botou na cabeça que vai ser um PM, botou na cabeça que vai ser um advogado e não consegue chegar lá. Essa frustração pode levá-lo ao suicídio? Uma frustração específica pode, mas geralmente a gente leva em consideração muitos outros fatores de risco. O suicídio, ele é multifatorial, né? Ou seja, tem vários fatores envolvidos. Então,
geralmente você tem um estressor, né, que vai ser essa frustração, que vai ser a gota d'água. Mas você também precisa avaliar as outras coisas. Então, se a pessoa já tinha um transtorno mental prévio, se ela tem uma história familiar positiva para suicídio, se ela outros familiares dela já tiveram histórico de suicídio, se a pessoa tem outros problemas de saúde, se ela tem outros problemas na vida que vão além dessas questões, né? Então, geralmente, uma frustração é só a gota d'água, né? Quando a gente vai avaliar, já tinha muitas outras coisas que a pessoa estava passando. Então, às vezes, tem aquele discurso, né? Se suicidou porque terminou o namoro, ou se suicidou porque perdeu o emprego. Mas, às vezes, a gente observa que a perda do emprego foi secundária já a um quadro depressivo, que ela tinha uma queda de rendimento. Ou então, o fim do namoro já era um sinal de uma dificuldade de relacionamento associada a um transtorno de personalidade. Enfim, então, geralmente, existem muitos outros fatores associados. A gente não consegue atribuir a uma coisa só. Outra pergunta interessante aqui, doutora. O suicídio pode ser programado? O sujeito se programa para tirar a própria vida? Sim, existem dois tipos de suicídio, né? Aquele que é impulsivo, em que a pessoa realmente tem um impulso, tem uma raiva, uma emoção muito grande. Naquele momento ela não consegue raciocinar, né? Pensar nas consequências e acaba cometendo. Mas também quando você fala de doenças que são mais crônicas, por exemplo, a depressão, né? Muitas vezes a pessoa faz toda uma programação mesmo antes de se suicidar. Então, fecha a conta, deixa a carta. Deixa a carta, se despede de parentes, organiza todo o cenário para que ela não seja descoberta, para que não dê tempo de ser salva. Então, muitas vezes pode ser planejado sim, isso é bastante perigoso. Bastante perigoso, né? E quando o suicida, ele é homicida também? Ele mata e depois tira a própria vida? Esse é um outro perfil, então? Sim, exato. Geralmente está associado à impulsividade esse caso, né? Em que a pessoa comete um homicídio por algum motivo específico e aí gera nele uma frustração, uma dificuldade de lidar com a consequência daquilo, que pode ser a culpa, que pode ser o medo de ser preso, que pode ser o medo do julgamento das outras pessoas, e lidar com aquilo se torna insuportável. Às vezes até você fala de algum transtorno mental, né, que gera aquele homicídio. Então, por exemplo, uma esquizofrenia em que a pessoa ouviu uma voz e que chegou a assassinar alguém. E aí quando ela se dá conta, né, quando ela sai daquele surto, ela se dá conta de que ela cometeu aquilo, fica insuportável para ela, né? Então podem existir vários contextos. Crimes passionais também são muito comuns nesse sentido, né? Vem uma raiva muito grande, a pessoa comete um homicídio e logo depois vem a culpa, né? Então realmente pode acontecer. Às 7h mais 10, ouvinte Sociedade, estamos entrevistando a médica Lívia Castelo Branco, psiquiatra, o assunto Setembro Amarelo. Ô doutora, o que a gente, graças a Deus a gente não acompanha muito, é suicídio de jovens, né? O suicida parece, não sei bem, que ele já tem uma idade mais avançada, sei lá, 30, 35 anos, como a gente já falou aqui, às vezes de frustração, não é? Por que também a gente está do lado de cá na imprensa acompanha essa situação, né? Os mais jovens, graças a Deus por isso, né, dificilmente cometem um suicídio. Olha, na verdade o que a gente observa é que tem aumentado os casos de suicídio entre jovens. A questão é que eles não são muito noticiados, né? Acaba que se abafa o caso, né? Se muda um pouco de assunto, se atribui a outras causas. A família não gosta de falar sobre o tema? Exatamente. E também existe uma coisa que a gente toma muito cuidado, que é um efeito chamado efeito Werther, que é o efeito manada. Então, às vezes, os jovens, se eles têm a notícia de suicídio por um método específico, eles podem tentar ser influenciados com isso e tentarem também daquela mesma forma, né? Tipo, criar coragem. Então, por isso que a gente fala da importância
como noticiar esse suicídio, porque senão realmente você pode estimular outras pessoas. Então, o que a gente observa atualmente com relação aos jovens é que tem aumentado o número de suicídios e é a segunda causa entre 15 e 29 anos. Só que realmente não se fala muito sobre o assunto. Tem uma pergunta aqui. Aqui, Zezinho. Bom dia, Adelson Carvalho. Bom dia. Aqui é Francisco, Cajazeira 10. Por favor, faça a pergunta à doutora aí. Eu tenho um problema crônico de insônia. Eu tomo 3 medicamentos para dormir. Quero saber dela aí se existe cura para esse problema de insônia. Por favor. Existe, doutora? Na psiquiatria, o que a gente fala muito é de que existem tratamentos. Cura, muitas vezes a gente não consegue, porque os sintomas, né, de transtornos mentais, muitas vezes eles são crônicos. Então, muitas vezes a pessoa precisa de remédio para a vida toda, assim como é para hipertensão, para diabetes, etc. Mas é possível, sim, tratar a insônia. O que a gente observa é que essa condução do tratamento está sendo de forma inadequada. Então, a pessoa não faz a higiene do sono de forma correta, então ela não segue as medidas para ter um sono mais adequado. Então, por exemplo, seguir o mesmo horário para dormir e acordar, não ter estímulos luminosos, nem estímulos alimentares muito intensos perto da hora de dormir, ficar com o celular, esse tipo de coisa, né? Além da questão da higiene do sono, existe também o tratamento de doenças físicas e doenças mentais que podem estar influenciando nesse sono. Então, por exemplo, a apneia do sono, a obesidade, outras doenças mentais, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar. Então, todos esses podem influenciar na insônia. Então, se você usa só o remédio para dormir e você não trata a causa, realmente fica muito difícil da pessoa ficar 100% bem. Ô, doutora, a pessoa consegue ficar muito tempo sem dormir? Vira o que, finalmente? Uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não consegue tirar um sono tranquilo, ainda que seja por poucas horas, né? Mas um sono decente, um sono gostoso, realmente. Pode acontecer o que com essa pessoa? A maioria das pessoas que tem insônia, elas dizem que não dormem nada, né? Mas o que a gente percebe é que a pessoa dorme, mas não tem um sono de qualidade. Porque realmente, se você ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias sem dormir, começam a aparecer transtornos graves mesmo, como alucinações, alterações de humor, de memória, etc. Então, na maioria das vezes, é um sono não reparador, ou uma insônia parcial, não é uma insônia completa, né? Então, a gente diz que é bem difícil a pessoa ficar completamente sem dormir. Mas quando a pessoa não dorme parcialmente, quando não tem um sono, como você diz, né, de qualidade, um sono gostoso, realmente aparecem muitos sintomas. Então você fala de irritabilidade, de alteração de memória, de dificuldade de rendimento no trabalho, alteração nas relações. Podem vir sintomas físicos também, como por exemplo alterações de pressão, ganho de peso. Então pode ter muitos problemas aí associados a essa insônia. Sem contar os transtornos mentais, né? Agora, doutora, uma pessoa, né, que também já tem o outro lado, dorme demais, né, onde chega dorme, perde o ponto do ônibus porque está dormindo, perde o voo porque está dormindo, aí também pode ser um outro transtorno? Exatamente, existem vários transtornos que estão associados a isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio do sono à noite, isso se ela não dorme bem à noite, isso pode se repercutir como sonolência diurna. Então, por exemplo, quem tem a apneia do sono, quem tem insônia crônica, quem tem síndrome das pernas inquietas, que se mexe muito à noite e não consegue aprofundar o sono, isso pode realmente repercutir com sono durante o dia. Sem contar os distúrbios naturais do sono, intrínsecos, na verdade, do sono, como, por exemplo, a narcolepsia, né? Então, que a pessoa está acordada, está trabalhando e ela dorme do nada, né? Então, existem distúrbios que são específicos também que podem causar a sonolência diurna. Além disso, existe a questão primária, que é a hipersonia, e ela pode estar associada a também outros transtornos mentais e outras doenças físicas. Então, por exemplo, problemas de tireoide, anemia, doenças como transtorno bipolar.
A própria esquizofrenia também. Se a pessoa passar muito tempo deitada também pode acontecer. Dormir muito durante o dia. Também pode ser um sintoma de uma outra doença ou uma própria hipersonia primária. Pessoa que fala sozinha é um transtorno, doutora? Pode ser, né? Aí a gente tem que avaliar. Às vezes é simplesmente um hábito da pessoa, né? Por ela sentir que ela se concentra melhor dessa forma, né? Falando, verbalizando o que ela está pensando. Mas pode ser um sinal de muitos transtornos mentais também. Você pode ter, por exemplo, um déficit de atenção, em que a pessoa precisa falar realmente, porque se ela não falar, não verbalizar, não escrever, ela não consegue funcionar, não consegue se concentrar nem render, né? Ou você pode pensar também nos transtornos psicóticos, então esquizofrenia, quadro agudo de transtorno bipolar, outros transtornos psicóticos, em que a pessoa está escutando alguma coisa, né, que ninguém mais escuta, e aí ela vai reagindo a essas vozes que ela está ouvindo, né? Ou então ela está com tanta raiva que ela precisa ficar falando enquanto ela está ouvindo aquelas vozes, né, ou sentindo aquele quadro. Então, realmente precisa de avaliação para a gente dizer se realmente tem um transtorno mental e de que tipo que é. Quer dizer, hoje é muito comum alguém falar, fulano de tal é bipolar, né? Muito comum. Mas bipolar é um transtorno, né? Pessoa que é bipolar. Exato, existe uma vulgarização desse termo bipolar, né? A pessoa que muda de humor muito frequentemente, as pessoas já dizem que é bipolar. Mas quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente está falando de uma doença que não muda em questão de horas, né? Pode acontecer de mudar em questão de horas, mas geralmente são dias ou semanas em um polo depressivo e dias e semanas em um polo mais irritado ou um polo mais eufórico, né? Então, é bem diferente do que a gente observa, do que as pessoas falam da forma leiga, né? De mudanças de humor de acordo com estressores externos. Então, foi contrariado de alguma forma, se irrita, recebeu uma boa notícia, fica feliz, né? Passou por estressou uma frustração, ficou triste. Então, isso a gente não caracteriza como transtorno bipolar. Doutora, de qualquer modo assustador, nem todo mundo sabia e vai saber agora que 12 mil, são pelo menos 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e 1 milhão no mundo inteiro, é isso? Isso, é isso mesmo, é um número muito alto. E ainda existe a questão da subnotificação. O que é isso? Muitos casos não são notificados como suicídio, então acidentes de trânsito, quedas suspeitas, muitas vezes negligência da própria saúde, né? Então, por exemplo, é um indivíduo que está deprimido e que tem uma doença cardíaca já pré-existente. Ela sabe que ela precisa se tratar, ela não se trata de uma forma ativa porque ela quer morrer e acaba tendo um infarto, um AVC, né? Então, existem muitas outras questões aí, né? Alcoolismo também, que pode levar à queda, que está associada a um transtorno mental, né? Então, muitas vezes existe essa subnotificação. Doutora Lívia Castelo Branco, muito obrigado pela sua participação aqui, falando bastante, de uma forma bem abrangente, sobre o Setembro Amarelo. Obrigado, viu? Obrigada. Tudo de bom. Entrevistamos a médica psiquiatra Lívia Castelo Branco, aqui os 7 e 1 na Bahia. Urgente.